Bom dia, meus queridos alunos da Escola Rosa Figueiredo Lima. Hoje nós vamos iniciar nossa aula número 13, 13ª aula remota de matemática, tá? E hoje nós vamos estudar divisão de números racionais. Então nós temos, após ampliarmos o campo numérico ao conhecer os números racionais, precisamos agora compreender como são efetuadas as divisões de números racionais apresentados tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Vamos retomar uma situação que ilustra o procedimento para efetuar a divisão de frações. Considere que desejamos obter o resultado da seguinte divisão: 1/3 dividido por 1/6. Ou seja, eu quero saber quantas vezes 1/6 cabe em 1/3. Tá? Para descobrir o resultado, precisamos saber quantas vezes 1/6 cabe em 1/3. Então, observe aqui, que nós temos no retângulo dividido em 3 partes, e essa parte azul aqui representa 1/3, certo? E aqui nós temos essa mesma figura, o mesmo retângulo colocado aqui, Observe que eu agora dividi ele em 6 partes, e essa parte azul aqui representa uma parte de 6. Assim como essa parte azul aqui representa uma parte de 6. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que 1/6 cabe duas vezes, uma vez, 2 vezes, em 1/3. Não é? Vamos ver isso mais facilmente. Então, observe aqui, observe pelas figuras que 1/6 cabe 2 vezes em 1/3. Na prática, uma maneira de chegarmos a esse resultado é a seguinte: vou fazer aqui para ficar mais nítido, vou fazer uma parte maior, certo? 1/3 dividido por 1/6, certo? Essa forma de divisão, 1/3 dividido por 1/6, é a mesma coisa que essa aqui, porque vocês podem encontrar também, 1/3 dividido por 1/6. A forma de representar a divisão é que está diferente, né? Então, aí tem uma observaçãozinha. Para dividir dois números racionais na forma fracionária, multiplicamos o primeiro pelo inverso do segundo. Então, o que é que a gente faz? Transforma a divisão em uma multiplicação. Como é que a gente faz essa transformação? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Se aqui eu tenho 1/6, o inverso de 1/6 é 6/1. E aí, 1 vezes 6, 6, 3 vezes 1, 3, 6 dividido por 3, 2. Então, está aqui, observe que, pelas figuras, que 1/6 cabe 2 vezes em 1/3. Isso quer dizer o quê? Que essa divisão aqui, essa forma de resolver, ela está correta, né? Certíssima essa forma de resolver. Então, para aqui, responda: quanto é a metade de 3/4? Metade é o quê? Dividido por 2. Se eu estou querendo a metade, de 6, o que é que eu faço? Divido 6 por 2, que vai dar 3, ou seja, a metade de 6 é 3. Se eu quero a metade de 10, o que é que eu faço? A metade de 10 a gente divide por 2. A metade de 10 vai ser 5. Então, se eu quero a metade de 3/4, o que é que eu faço? 3/4 dividido por 2. Vou fazer aqui desse lado, tá bom?
Vamos apagar aqui. Então vai ficar, ó, 3 sobre 4 dividido por 2, né? Lembrando que 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, tá? Então 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1. E aí ficou uma divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Isso quer dizer o quê? Quanto é a metade de 3 sobre 4? A metade de 3 sobre 4 vai ser 3 sobre 8. Beleza? Então a resposta aqui, ó, 3 sobre 8. 2. Quando o resultado da divisão de dois números racionais é um número racional positivo. Olha, de novo, quando o resultado da divisão de dois números racionais é um número racional positivo. Ele é positivo quando a gente divide números que têm o mesmo sinal, tá? Se eu fizer a divisão, se aqui fosse, por exemplo, como é, mais e mais, né? Mais com mais vai ser o quê? Mais. Ou se fosse os dois negativos, aqui menos e aqui menos. A gente sabe que menos com menos vai ser mais. Ok? Então, quando os sinais são iguais, o resultado ele vai ser o quê? Positivo. Quando o resultado da divisão de dois números racionais é um número racional positivo. Então, ele é positivo quando os seus sinais forem iguais. Ou seja, o sinal de um for igual ao sinal do outro. Mais e mais ou menos e menos. Beleza? Continuando a aula. Beleza, vamos lá então. Divisão na forma fracionária. Então, observe aqui que eu tenho uma divisão de números com sinais iguais. Na divisão de números com sinais iguais, o resultado vai ser o quê? Positivo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar menos 2 sobre 5, multiplicado por menos 3 sobre 4. Né? Aí o que é que a gente faz agora? O jogo de sinais. Menos com menos, mais. Multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Como dá para a gente simplificar isso aqui por 2? Então o resultado vai ser 3 sobre 10. Ok? A letra B, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Repete a primeira fração, mais 4 sobre 6, multiplicado pelo inverso, menos 7 sobre 2. E aí, mais ou menos, menos 4 vezes 7, 28, sobre 6 vezes 2, 12. E aqui a gente vai simplificar. Então vai dar menos, simplificando por 2, 28 dividido por 2, 14, 12 dividido por 2, 6. Ainda dá para a gente simplificar de novo por 2, vai dar menos 7 sobre 3. E aí a gente encerra. A letra C, sinais diferentes também, menos 1 sobre 20, e multiplica pelo inverso da fração. Se aqui é mais 5 sobre 9, invertendo vai ficar mais 9 sobre 5. Multiplicando aqui o jogo de sinal, menos com mais. Menos 1 vezes 9, 9, 20 vezes 5, 100. Como não dá para a gente simplificar, aí a gente encerra por aí.
E agora a gente vai fazer a divisão na forma decimal. A divisão na forma decimal, a gente tem que dividir como a gente divide qualquer número. Tá? Então aqui, ó, primeiro a gente faz o jogo de sinal, menos com menos, mais, e faz. Vamos lá, divisão na forma decimal. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro jogo de sinais, menos com menos, mais. E aí a gente faz a divisão de 2,42 dividido por 0,4. O que é que a gente está observando aqui? Que o número de casas decimais é diferente. Aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu só tenho uma. Então o que é que a gente tem que fazer? Igualar o número de casas decimais. Aqui ficamos agora com duas casas decimais e acrescentamos um zero aqui para ficar também com duas casas decimais. Aí eu posso cancelar essas vírgulas aqui, ó. Tá? Então ficou 242 dividido por 40. Então eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 40 dá aproximadamente 242, no caso 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Fazendo a subtração aqui, 2 menos 0, 2, aqui vai dar 0 e 0. Aí o que é que a gente faz? Se não tem nada para baixar, eu coloco um 0 aqui e aqui uma vírgula. Como ainda não tem que baixar, não dá para dividir, aí eu coloco um 0 aqui e um 0 aqui. Então ficou 200 dividido por 40, que vai dar 5. 5 vezes 40, 200, 200 menos 200, nada. Então, 6,05. Sinais iguais resulta no número positivo. Então, aqui eu vou apagar. E aí, observe que as divisões eu coloquei iguais. O importante aqui é o jogo de sinal. Menos com mais. Menos, aqui vai dar menos 6,05. Aqui, mais com menos, menos 6,05. E aqui, mais com mais 6,005. Certo? Então, a gente por quê? Porque os números aí, o dividendo e o divisor, eles são iguais. Então, o resultado tem que ser o mesmo. Tá? Como vocês já sabem fazer divisão de números decimais, eu não vou ficar aumentando o tempo da aula, tá ok? Então vamos lá, continuando. Então, meus queridos, finalizamos nossa aula. Obrigado por terem assistido essa aula e até a próxima semana, se Deus quiser. Espero que todos estejam bem e continuem aí em casa para não levar nenhum tipo de doença como da pandemia para casa, ok? Até a próxima aula.